Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ser Humanologista. Hoje nós vamos falar com você que acorda cansado, que não tem aquele sono reparador, que tem dificuldade durante o dia, muito estresse, muita agitação. Então esse vídeo é para você. Meu nome é Fernando Tundizi Guimarães e eu sou ser humanologista e fisioterapeuta, tá bom? Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês já deixar aquele like, já se inscrever no nosso canal, que é muito importante para que o YouTube faça esse vídeo chegar no maior número de pessoas, tá bom? Então roda a vinheta que nós já vamos começar. Vamos lá então. Para ter saúde é muito importante ter um sono reparador, porque sonos reparadores eles ajudam na longevidade. Quem não dorme direito é muito mais suscetível a ter doenças como infarto, o AVC, a ansiedade, depressões, entre outras. O sono de qualidade também tem uma função antioxidante, que reduz os radicais livres nas nossas células. Isso acontece por causa de um hormônio muito conhecido que é a melatonina. Mas tudo isso eu falo na nova série que eu estou gravando, né? Ela se chama 5 Pilares para Mudar a Sua Saúde. E o primeiro pilar que já está gravado é sobre o sono. Então não deixe de assistir, que é muito interessante. Mas agora nesse vídeo, o que eu quero falar são de 8 formas para ter um sono reparador, mais tranquilo e mais revigorante. Tem uma coisa, né? Bem lembra de uma coisa. Tudo que eu vou falar agora não é mágica, tá? Ele precisa ser aplicado, né? Porque a obesidade mental não te leva a lugar nenhum. Então não adianta você assistir esse vídeo e achar que vai sair dormindo. Tem que aplicar direitinho esses 8 passos que eu vou falar. E aí depois, você fazendo, eu tenho certeza que vai melhorar o seu sono. E aí você comenta aqui para incentivar o maior número de pessoas a assistir esse vídeo e melhorar a qualidade de sono. Então, vamos lá. No primeiro passo para te ajudar, deite mais cedo. Presta atenção. Primeira coisa é o horário de se dormir. Antigamente, os nossos ancestrais, até hoje em dia, quem mora na zona rural, dorme cedo. Eles dizem assim, eles dormem com as galinhas, né? E isso é bom para a nossa saúde. Respeitar o quê? Respeitar o nosso ciclo circadiano. Devemos sempre dormir no mesmo horário para treinar o nosso cérebro. E aí vai criar uma rotina e aí o nosso cérebro vai começar a se desligar mais cedo pela nossa rotina, porque o nosso cérebro ele busca sempre criar rotinas para ter um desgaste menor, né? Com a nossa vida muito corrida, do jeito que né? É bem difícil estabelecer sempre horários para dormir. Sempre tem algum imprevisto, tem um filme que a gente quer assistir, também tem os nossos filhos, né? Mas precisa sempre organizar esse horário o máximo possível, organizar a nossa vida o máximo possível e assim nós vamos conseguir ter um sono mais reparador. O horário ideal, mais ou menos, é entre 22 horas, né? Porque lá pelas 8 horas da noite começa o primeiro pulso de melatonina, que é o nosso hormônio do sono. E aí o corpo já começa a dar aquela desacelerada. Lá para mais ou menos 22 horas, nós temos o nosso segundo pulso, que é maior ainda. E aí de 2 em 2 horas o corpo vai liberando mais melatonina, né? E isso daí vai fazer o nosso corpo relaxar, vai ficar mais tranquilo, tá bom? Isso é muito importante, vocês saberem os horários, porque aí você sabe que é mais ou menos esse horário que você vai ter que começar a já ir para a cama. É muito importante essa organização, porque senão no futuro isso vai te cobrar, tá bom? O último pulso de melatonina é mais ou menos pelas 6 horas da manhã, que é um pulso um pouquinho menor. Por quê? Porque o corpo já vai começar a despertar e aí vai começar a aumentar o quê? O hormônio que faz você despertar, que é o cortisol. Então, parando um pouco agora para refletir, olha só. Então, se o corpo libera o hormônio do sono, que é a melatonina, das 8 até as 6 horas da manhã, esse é o período que o nosso corpo tem maior chance de entrar num sono REM, né? E qual é o sono REM? O que quer dizer sono REM? Em inglês quer dizer Rapid Eye
movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. É quando que se você pegar os olhos e for olhar, ele vai estar assim, ó, mexendo rapidamente, né? É a fase mais profunda do nosso sono, né? Que você tem uma melhor qualidade de sono. E para você conseguir chegar nesse sono REM, é muito importante seguir os passos. Uma coisa muito importante também é que se deve esclarecer aqui é o tempo de sono, que não tem nada a ver com a qualidade do sono. Aqui nós buscamos qualidade do sono. Bom, o segundo passo para ter um sono reparador é trocar as luzes da sua casa, tá? Olha só, isso mesmo. As luzes influenciam diretamente sobre o seu ciclo circadiano. Tem pessoas que gostam da casa bem clara, utilizam luzes brancas, né? Mas o ideal são as luzes mais amareladas, principalmente nos quartos, né? Caso você também tenha um escritório, aí você pode utilizar luzes brancas, porque ela gera mais atenção, pois elas têm uma frequência muito parecida com a luz azul, que é a luz do sol. Então isso daí faz você despertar, né? Aí, por exemplo, quanto mais branca a nossa luz, né, o cérebro entende que está mais de dia, e isso bagunça o ciclo circadiano. Então, se você coloca luzes muito claras, muito brancas, né, no seu quarto e fica lá antes de adormecer, o que acontece? O seu corpo ele não entende isso e não libera mais melatonina, e isso dificulta mais você dormir, tá? Mas calma um pouquinho, que não é só isso, né? Então, ao chegar a hora de ir para a cama, entre mais ou menos 9 horas, né, é importante que as luzes sejam apagadas e acender as luzes de menos luminosidade. Quais são essas luzes? Normalmente são os pendentes ou abajures. E essas luzes elas têm que ser ou amareladas ou até mesmo avermelhadas, né? Isso mesmo, ó, avermelhadas. Por que avermelhadas? Avermelhadas, olha só, e indireta. Isso é muito importante, não pode ser direta. Porque a iluminação indireta também ajuda a reduzir as catecrominas, que são as famosas adrenalinas. Então lembra, no quarto, abajur ou pendente, luzes amarelas ou vermelhas, né? Isso vai te ajudar a adormecer melhor, diminuindo a adrenalina. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês entenderem o que é a adrenalina, né? A adrenalina é um hormônio muito conhecido, né? Que quando lançado na corrente sanguínea, ele prepara nosso corpo para onde? Para o estresse. Então imagina só, você vai dormir e aí você está preparando seu corpo para o estresse. É uma coisa muito importante, olha só. Se a adrenalina estiver alta, não vai ter Cristo que faça a sua melatonina subir para você adormecer. Então por isso que a iluminação é tão importante. Tem estudos que mostraram que a luz azul ela suprimiu a melatonina em 2 vezes mais luz do que a luz verde, além de alterar o ciclo circadiano. Então, olha só, dessa forma, vamos nos atentar muito às luzes. As luzes do nosso quarto elas são extremamente importantes, tá bom? Vamos lá. O terceiro passo também tem relação com a adrenalina, que eu falei agora há pouco para vocês, tá? E é ligado às nossas emoções. Então, antes de falar das emoções, vamos voltar um pouquinho e falar sobre o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, só para vocês entenderem. Quem já foi meu paciente ou sabe que eu sempre faço uma avaliação chamada variabilidade da frequência cardíaca, né? E ela avalia o nosso sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático está relacionado ao estresse, ou seja, o mecanismo de luta e de fuga. Então imagina você numa selva, né, e dá de cara com um leão, né? E aí o seu mecanismo de sobrevivência ativa o sistema nervoso simpático, que é de luta ou fuga. Nisso aumenta a sua adrenalina para você decidir se você corre do leão ou luta com ele. Deu para você entender? Só para criar uma história na sua cabeça. E o nosso corpo se mobiliza para a nossa sobrevivência, né? Porque se você está em contato com um leão, você tem que sobreviver, né? Então, nesse momento, o que acontece com o corpo? Aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial, as pupilas se dilatam e na sua corrente sanguínea é inundada de energia, ou seja, de açúcar, de adrenalina, de cortisol, né?
Então, só para vocês seguirem na linha de raciocínio. Isso acontece quando a gente, não só quando a gente vê um leão, né, mas também quando acontece algumas outras situações que mexem com o nosso estresse. O nosso cérebro, ele não entende o que é real, virtual, imaginário. E aí, dessa forma, tudo que nosso cérebro cria pode gerar alterações no nosso corpo. Essas alterações, elas podem ser consideradas ameaçadoras para as nossas células, né? Isso é muito interessante, na verdade. Por isso que eu sempre utilizo nos meus atendimentos as técnicas de bioalinhamento, que elas reconhecem essas alterações, né? Da mesma forma que o cérebro gera isso, eu consigo corrigi-las também, né? Mas isso é um assunto assim para um outro vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. E se vocês quiserem saber mais sobre essas situações, sobre o bioalinhamento, sobre a variabilidade, vocês comentam aqui nos comentários ou mandam as mensagens no Instagram, que aí a gente vai criar vídeos para que vocês entendam um pouquinho mais. Bom, aí voltando, né? E aí o que acontece? O nosso cérebro gera aquele estresse. Então, se você gosta, antes de dormir, de assistir filme de terror, de armas, de suspense, ou até mesmo jornal com aquelas notícias ruins, né? Isso pode ser reconhecido pelo seu cérebro e gerar um estresse. Aumentar o quê? A adrenalina e não deixar a sua melatonina subir. Consequentemente, você não vai conseguir dormir. Simples assim, vocês viram como é fácil, né? Isso daí é biologia. Por isso que devemos evitar as coisas assim. E priorizar o quê? Priorizar as músicas relaxantes, as comédias, os romances antes de dormir. Até mesmo evitar brigas, discussões com filhos, com esposa, com marido, porque isso daí também potencializa, tá bom? Bom, vamos lá pro quarto. O quarto passo é cuidar do seu jantar. Então, olha só, se segura aí na cadeira que agora você vai cair para trás. Se já não caiu antes, agora você cai. Aposto que você já ouviu falar que nós devemos evitar carboidratos no jantar, não é verdade? Isso é uma meia verdade. O correto não é eliminar totalmente o carboidrato, porque o nosso corpo ele precisa de carboidrato para conseguir fazer um sono reparador. Mas vê se não vai se entupir de massa, de pizza, de farinhas finas antes de dormir. Eu disse que não pode zerar os carboidratos, né? E eu vou explicar para vocês entenderem um pouco. Os carboidratos, eles são muito importantes no processo de conversão do aminoácido triptofano em serotonina, depois que é transformado em melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você não tiver carboidrato, o seu triptofano não vai transformar em serotonina e, consequentemente, não vai transformar em melatonina e você não vai dormir. Então, se você não tem carboidrato, esse processo ele é interrompido, né? Então, te complica. O ideal é se alimentar de carboidratos complexos, que são os alimentos integrais, sementes, batata doce, inhame, aveia, entre outros. Nós não devemos exagerar. Uma pequena quantidade é o suficiente para aumentar a insulina e transportar o aminoácido que compete com o triptofano. Para onde? Para o músculo. E assim permite que ele atravesse a barreira hematoencefálica, entrando no nosso cérebro e aí vai transformar em serotonina. E como é simples, basta só a gente entender um pouquinho de cada elemento e a função que as coisas já começam a fazer mais sentido pra gente, não é verdade? Outra coisa muito importante é não exagerar na alimentação, também. Então é o seguinte, se você come também bastante, né, mesmo que você coma correto, mas se você come bastante, você faz com que seu sistema digestivo fique sobrecarregado, fazendo com que ele faça a hora extra e aí desequilibra tudo, tá? Então é muito importante também que você não coma exageradamente à noite antes de dormir. O nosso quinto passo para ter um sono regenerador é você apostar no quê? Nos alimentos que induzem o sono. Então, olha só, comer bem, saber o que comer também à noite influencia no seu sono. Mas olha só, não é importante também só os alimentos que você ingere à noite, tá bom? Os alimentos que você come durante o dia também, inclusive até no café da manhã, também são muito importantes. Tem um estudo que comparou três grupos de pessoas. O primeiro grupo foram pessoas com alimentação normal, sem nenhuma interação.
No grupo 2, café da manhã rico em proteína e vitamina B6, além de ter uma exposição solar, tá? Olha só, café da manhã rico em B6 e exposição solar, né? Só um parênteses aqui para vocês entenderem um pouquinho. Olha só que legal. A exposição do sol, por causa desse artigo, hein? A exposição do sol pela manhã, ela está influenciando o seu sono. Veja quanto não é importante essa luz durante o dia para produzir vitaminas como a vitamina D, né? Mas aí também teve o grupo 3, que foi igualzinho ao grupo 2, né? Mas com inclusão de exposição noturna incandescente de baixa temperatura, ou seja, a luz amarela. E aí, como eles analisaram? Foram analisando a melatonina salivar nesses 3 grupos por volta mais ou menos de 23 horas, que aí já tem 2 ciclos aí de melatonina, já aumentando mais a melatonina no seu corpo. E o resultado qual foi, né? O resultado foi um aumento significante no grupo 3, né? Dos 2 grupos. O grupo 2 teve melhor que o grupo 1, mas o grupo 3, que além de ter a luz durante o dia, ela teve uma luz mais amarelada durante a noite. E o que isso mostra? Mostra que a alimentação é importante, mas a exposição à luz é extremamente importante. A alimentação com fontes de B6 e triptofano para amanhã é extremamente importante para você ter um sono, né? Então já mostrou que no grupo 2, quando teve alimentação com triptofano e com B6, já melhorou. E aí à noite, mais alimentação boa, tudo direitinho, mais a contenção da luz, ou seja, colocando uma luz mais amarela, melhorou mais ainda. Então é uma união de fatores. Uma boa alimentação, luz durante o dia e também controle da luz durante a noite. Mas falando de B6, o B6 é importantíssimo na conversão de serotonina, além do triptofano, tá? E como aqui nesse canal a gente não só mata a cobra, a gente mostra a cobra morta, né? Nós vamos falar sobre os alimentos que são ricos em triptofano e B6. Para quê? Para te ajudar a você ter um sono melhor. E aí você pode se alimentar mais desses alimentos. Então, anota aí, papel e caneta na mão. Vou começar, hein? Castanhas é muito importante, as nozes, ovos tem muito triptofano, semente de abóbora, linhaça, banana e abacate. E olha só que belo café da manhã vocês conseguem fazer com todos esses itens, né? Mas à noite também tem dica legal para vocês poderem usar e abusar. Então vocês podem utilizar bastante chás à noite, né? Para quem gosta de chá, então pode utilizar passiflora, valeriana, colônia, são muito potentes, além dos tradicionais, né? Que são a melissa, camomila também, né? Isso vai ajudar bastante no seu sono e de forma natural. Bom, o 6º passo é não abusar do álcool. O álcool, apesar de fazer muitas pessoas se relaxarem, ficar mais tranquila, ela bloqueia a liberação de melatonina. E isso faz você ter aquele sono agitado, aquele sono cheio de interrupções, né? Que não é regenerador. E isso não é o que a gente quer. A gente quer regenerar o nosso corpo através do nosso sono. O 7º passo é banho de água fria, né? Aí vocês vão falar, caramba, Fernando, mas banho de água fria, meu? Putz, isso mesmo, banho de água fria. Quem assistiu meu vídeo da semana passada, eu mostro o mapa do ciclo circadiano, falando tudo direitinho os horários, e nele mostra que o corpo abaixa a temperatura lá para mais ou menos 4h30 da manhã. Então, se você não assistiu, passa lá e assiste, né? Ele faz parte daquele vídeo falando dos 5 pilares para mudar a sua saúde, e é no vídeo 1. A queda da temperatura é natural do nosso corpo. Isso acontece para nós entrarmos no nosso sono profundo, sono reparador. Por isso que tomar banho quente não é legal antes de dormir, porque você vai estar aumentando a temperatura do seu corpo e isso vai fazer você não demorar para entrar no sono reparador. Vocês já perceberam uma coisa? Olha só, quando a gente dorme, a melhor temperatura que a gente se sente mais
com sono mais gostoso, mais tranquilo, são as temperaturas mais amenas, as temperaturas mais tranquilas. Claro que eu não estou falando dos extremos aqui, mas quando a gente está sentindo um pouco mais de calor, o sono já fica mais agitado. E quando a gente está já numa temperatura mais fria, também fica mais tranquilo, mais fácil para a gente induzir esse sono mais reparador. E uma outra coisa também interessante, às vezes a gente dorme, por exemplo, agora no verão mesmo, a gente dorme e quando chega lá umas 4 horas da manhã, começa a dar aquele frio, assim, a gente dá aquela até puxadinha na coberta ou no lençol, na verdade. Quem aqui não sente isso, não sentiu isso, né? E aí o que acontece? Por causa disso, por causa do nosso ciclo circadiano, que lá pelas 4 horas da manhã ele abaixa para a gente afundar o máximo que der, para depois lá para 6 horas da manhã começar a despertar, né? E agora nós vamos para o nosso 8º e último passo para o sono reparador, que é a meditação. A meditação é muito importante, incluí-la durante, no período que você vai dormir, antes de você adormecer, né? Trabalhando como? Trabalhando sempre a respiração, fazendo uma oração, dependendo da sua religião, que você queira, né? Mas isso ajuda você a limpar a sua mente e melhorar o sono, né? Então, vejam que nós temos 8 passos para poder te ajudar aqui a reparar o seu sono. E eu vou fazer um desafio aqui com vocês. Então, eu quero que vocês sigam esses 8 passos durante 30 dias e depois vocês comentem aqui ou no Instagram, tá? Tenho certeza que vocês vão se sentir muito melhor, que vocês vão ter um sono muito mais reparador e vocês no dia vão estar muito mais dispostos, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem aqui ou no Instagram. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar com o maior número de pessoas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!